Você já sentiu Ele aí? Ele está aqui no nosso meio, creia nisso. Você não veio à igreja para ouvir ou ver alguma coisa. Você veio porque você veio fazer uma entrega a Ele. E Ele sabe da entrega que você tem. Ele sabe que você precisa mais dEle. Ele sabe que você precisa estar cada vez mais firmado na palavra dEle. E Ele se faz presente em nosso meio. Ele está esperando que você entregue a Ele aquilo que você tem aí dentro de você. Dentro de você tem um leão que precisa rugir. Dentro de você tem algo grande que você ainda nem conhece. Então comece a dizer a Ele: Pai, eu vim te entregar nessa manhã. Aleluia! Abra sua Bíblia comigo em Atos capítulo 12. Atos capítulo 12. Eu não sei você, mas eu estava com uma expectativa tão grande para esse momento. Uma expectativa tão grande para chegar na casa do Senhor. E eu não entendo, pastora, que tem pessoas que dizem assim: eu cultuo em casa mesmo. Não é a mesma coisa, gente. Lembra o tempo da pandemia? Nós fazíamos culto em casa, nós fazíamos live, mas não é a mesma coisa. Aqui você está no muro de proteção, tem pessoas em tua volta, pessoas estão orando com você e por você. É diferente. Por isso na palavra do Senhor diz que nós devemos congregar. Congregar é isso aqui, ó. Às vezes nós olhamos, tem pessoas que às vezes não dá para engolir, mas o Senhor quer isso, que nós andemos junto com pessoas que venham nos lapidar. Pessoas que venham fazer com que nós venhamos crescer. É fácil falar, né? Eu vou crescer, eu sou... Mas você está olhando só para dentro de si. Mas nós temos que olhar em volta. E nós temos visto muito, esses dias, pessoas dizendo que nós devemos andar somente junto com os cristãos. Pessoas dizendo que nós não podemos fazer algo com pessoas que não são cristãos. Gente, pregar o evangelho não é só pregar dentro da igreja. Pregar o evangelho não é só pregar para aqueles que conhecem a palavra. Eu já estou ministrando a palavra, tá? Não pense que eu estou fugindo e ela está enrolando. Não, eu já estou falando certo. Agora, olhando aqui, ó, a vida, eu vou até colocar aqui a vida do pastor Samir. Ele não prega somente para a igreja. Ele pode estar com a boca fechada através do testemunho da vida dele. Ele é uma carta viva. Onde ele passa, as pessoas que conheceram ele lá atrás olham para ele hoje, assim como olham para a sua vida, como vão olhar para a sua vida amanhã, e vão falar: este daí é aquele, esse daí é aquele que não dava testemunho, e agora é um homem de Deus. Através do teu testemunho, muitos virão para a presença do Senhor. Agora nós vamos olhar para nossas vidas e falar: qual é o testemunho que eu tenho dado? O meu testemunho, a minha conduta tem trazido pessoas para a presença de Deus? Ou o meu testemunho, a minha conduta, as palavras que saem dos meus lábios, são palavras que afastam as pessoas de Deus? Porque uma hora você está bem, uma hora você está, no espírito, e outra hora você está na carne. Mas eu sou humano. O pastor pregou aqui domingo passado, estou pegando um pouquinho da cola dele. Aí fala: não olha para mim. Olha para ele. Olha para mim. Atos capítulo 12. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias de Asmos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardasse, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Diga assim comigo: para que o guardasse.
querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Somente até aqui. Queridos, nós vemos aqui na passagem que diz que por aquele mesmo tempo. Que tempo é esse? Agora você imagina o tempo que nós estamos vivendo hoje. Por este mesmo tempo, o inimigo das nossas vidas estão querendo destruir casamentos, destruir famílias, destruir liderança. Destruir a liderança da igreja, destruir a liderança da tua casa. Destruir a liderança da qual você é um líder. O inimigo, ele não está de brincadeira. Muitas vezes nós estamos brincando de ser crente, nós achamos que ser crente é ir à igreja, é participar de cultos, é ir todas as vezes que fala assim, vai ter uma oração, vai ter um momento de adoração, aí eu sou cristão. Não, aqui, queridos, nós temos que estar atentos, porque o inimigo, ele não é o diabo quando ele quer. Ele é o tempo todo. Ele está o tempo todo observando as nossas vidas, observando a nossa conduta. E aqui na palavra do Senhor está dizendo que o rei Herodes, ele estava ali pronto para destruir a liderança da igreja. Diz aqui na palavra do Senhor. Você é líder da sua casa. Então você é líder da igreja também. Porque a igreja começa lá dentro de casa. E o inimigo, ele sabe disso. Que a igreja tem que começar dentro da sua casa, que é lá que ninguém te vê. É lá que você está no secreto. É lá que você deve se entregar verdadeiramente à palavra de Deus. É lá que você tem que buscar. E muitas vezes nós queremos buscar dentro da igreja e no secreto nós não buscamos a Deus. E o inimigo sabe disso. Ele quer destruir a tua casa. Como que ele vai destruir a tua casa? Destruindo você como líder. Aqui na palavra do Senhor está dizendo que por aquele mesmo tempo o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. Veja só que esse alguns da igreja somos nós. Alguns, ele escolhe. Ele tem hora, ele tem data marcada para destruir a tua casa, sabia disso? Nós que não vigiamos, nós que não buscamos, nós que achamos que está tudo bem. Às vezes nós olhamos no natural, eu tenho um salário, eu tenho o meu emprego, eu tenho o meu carro, minha bicicleta, eu tenho alguma coisa. E achamos que isso é segurança. E é isso que ele quer, que nós venhamos entender que a segurança está nas coisas materiais. Ele quer que nós venhamos entender que a segurança está nas coisas palpáveis. Mas a segurança do homem e da mulher de Deus tem que estar em Cristo. A segurança tem que estar no Senhor. E muitas vezes nós não vigiamos. Por que nós vemos tantas pessoas, tantos pastores, tantos líderes, tantas famílias que estão sendo destruídas? Porque o inimigo, ele não está brincando. E nós precisamos, eu vejo assim que Deus tem mostrado muito para nós, por esses tempos, que Ele está trabalhando em nosso favor. Sim, Ele nunca deixou de trabalhar em nosso favor, mas nós é que desviamos. E o inimigo tem derrubado muitas famílias. Por isso que diz que nós devemos orar sem cessar. E aqui vai dizer que, no versículo 2, e matou a espada Tiago, irmão de João. Quem era Tiago? Era um líder, era uma referência. Tiago, ele tinha a palavra de Deus nos seus lábios. Aí falam, não, mas não vai me tocar. Não, nós não somos imunes. Nós temos que estar o tempo todo vigilante. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. Olha só que o inimigo, ele observa até nos atos dele. Derrubando uma pessoa, derrubando alguém. Ele vê que isso agrada. Como que agrada? Tiago, líder da igreja, quando ele foi ali morto, a igreja, as pessoas que diziam ser cristãos também, começaram a comentar, começaram a falar do que estava sendo feito ali naquele momento. Veja que na palavra do Senhor diz, não sou eu que estou falando. Na palavra do Senhor diz que vendo que isso era agradável aos olhos dos judeus.
Como que é agradável aos olhos dos judeus? Comentando, propagando e dizendo: você viu quem caiu? Você viu o que aconteceu? Olha lá, o líder fulano de tal morreu, mataram, caiu, se perdeu, traiu a esposa. E algo acontece assim, que tudo é notório aos olhos humanos, aos comentários. E hoje nós olhamos na internet, quantos comentários, gente, quantas blasfêmias. Fizeram um comentário logo recente aí sobre o carnaval de pastores que estavam no meio do carnaval. Gente, mas a gente não pode sair propagando e falando aquilo que a internet está dizendo. A gente tem que estar na pele daquele cristão que teve a coragem de entrar no meio do povo. Ser cristão dentro da igreja é muito fácil. Ter coragem de entrar no meio do fogo, no lugar onde está o pecado, no lugar onde está a orgia, no lugar onde estão as coisas da carne, e ser forte e sair de lá em pé, firme, é diferente, não é para qualquer um. Eu imagino, eu não faço a metade do que os pastores fazem. Eu imagino, conhecendo o meu chamado, eu não faria o que eles estão fazendo. Se fosse eu, vocês não estariam aqui. Por quê? Porque cada um tem um chamado. Não adianta eu querer tomar a frente e querer fazer o que o outro faz porque eu estou achando que está dando certo. Achar que é o financeiro, eu vou quebrar minha cara porque eu não sei o que acontece nos bastidores. Eu não sei o que acontece verdadeiramente lá atrás. Às vezes nós olhamos e falamos: isso aqui é um rio de dinheiro. Eu estou falando isso, pastor? Eu não sei mesmo, vocês sabem disso, que eu não sei a fundo o que acontece lá dentro do interior. Mas olhando assim, falei: esse lugar aqui é rico demais. E ainda saímos propagando, aquele lugar lá está enriquecendo. Eles têm muito dinheiro. Mas não há dinheiro, não há valor maior do que a sua alma. Queridos, vocês são importantes para o Senhor. Por isso que o Senhor colocou pessoas para cuidar de vocês. Pessoas que Ele mesmo capacitou. A palavra do Senhor vai dizer aqui no versículo 4, que havendo prendido, o encerrou na prisão, entregando a 4 quartetos de soldados. Olha só. O Herodes, ele viu que matando Tiago foi legal, a população gostou. Agora ele mandou prender também a Pedro, outro líder da igreja, porque a igreja estava apoiando, a igreja estava aplaudindo. O povo de Deus estava achando bonito. E muitas vezes nós damos ênfase ao inimigo para que ele possa trabalhar com mais força, não precisa nem da força das trevas. Nós mesmos com os nossos lábios, a palavra do Senhor diz que da nossa boca pode sair bênção ou maldição. Então nós devemos vigiar o que sai da nossa boca. Nós devemos vigiar o que nós estamos falando, o que nós estamos aplaudindo, o que nós estamos propagando. Aqui está dizendo na palavra do Senhor que Ele mandou também prender a Pedro, porque isso ia ser muito bom. Aí vai dizer na palavra do Senhor que Ele colocou 4 quaternos de soldado para prender Pedro na prisão, para deixar ele trancado ali. Mas a palavra de Deus diz que ele estava guardado na prisão. Ei, o homem e a mulher de Deus, ele está guardado. Você pode estar olhando para a situação que você está vivendo e dizendo: ah, mas está tudo acabado. Se você liberar essa palavra, está acabado mesmo. Mas se você disser: eu confio no Senhor, eu acredito no Senhor, isso é só um tempo que está passando, isso é uma leve, momentânea tribulação. Aquilo que nós liberamos é aquilo que nós atraímos para nós. Vai dizer na palavra do Senhor que aqui Pedro estava com 16 soldados. Agora você diga: gente, como que coloca 16 soldados para guardar um homem que prega o evangelho?
Um homem que não tinha nenhuma tropa de guerrilheiros, sabe aquela, para falar assim, não, precisamos colocar muitos soldados, porque alguém pode vir aqui tirar ele. Ei, é espiritual, não é natural. A sua guerra não é contra carne e sangue, a sua guerra é contra os principados, potestades deste mundo tenebroso. E ele sabe que você tem potencial, ele sabe que você tem poder, ele sabe que você tem autoridade no mundo espiritual. Algo pode acontecer a qualquer momento. Aí nós vemos aqui na palavra do Senhor que ele está ali naquela prisão com os soldados ali o acorrentando. Até correntes tinha. Não precisava de correntes, queridos. Mas ele sabia com quem ele estava lidando. Muitas vezes nós não sabemos com quem nós estamos lidando. E o mundo das trevas, ele sabe o potencial que nós temos. Sabe o poder que nós temos. Muitas vezes nós nos enganamos porque nós mesmos não conhecemos o poder de Deus que há em nós. E diz a palavra do Senhor que ele estava acorrentado na prisão. Além dos soldados o guardando, ele estava acorrentado. Um lugar escuro. Quantos estão nos lugares escuros? Acorrentado espiritualmente. Quantos estão presos? Às vezes nada dá certo, parece que dá 2 passos para frente e 10 para trás. E quando você dá mais 2 passos, fala, agora eu vou vencer. E de repente algo te puxa para trás e você se vê nesse círculo vicioso. Você se vê nessa situação da qual você fala, eu não consigo romper, não consigo vencer. É porque no mundo espiritual há uma força. E quando você conhecer a força de Deus que há em você, você vai quebrar todos os grilhões, você vai quebrar todas as correntes, todas as amarras. Tem uma canção que diz assim: Deus vai na frente, abrindo caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Ele trabalha para o que nele confia, caminha contigo. De noite ou de dia, erga as suas mãos, comece a cantar, com muito, sabe o que é isso? Louvor e adoração a Deus, a Ele que é o único das nossas vidas, independente da situação que você esteja vivendo ou passando. Ele é poderoso. Na palavra do Senhor diz que Ele envia os anjos, Ele dará ordem aos seus anjos ao teu favor. E Pedro estava na prisão, acorrentado, espiritualmente e naturalmente. Às vezes você não vê as correntes que estão sobre a sua vida. Às vezes você não vê a ação do inimigo na sua vida, mas a ação de Deus, ela é notória, porque aqui nós estamos, até aqui o Senhor nos ajudou. E quando Herodes estava para fazer comparecer nessa mesma noite, estava Pedro dormindo. Veja que Pedro estava na cadeia, Pedro estava naquele lugar, na masmorra, ele estava no lugar escuro, Pedro estava acorrentado, não eram correntes espirituais somente, mas naturais. Ele estava preso naquele lugar. Talvez você esteja olhando para a tua situação hoje dizendo, eu estou preso espiritualmente, eu sei disso. Sabe que eles tem lutas que a gente passa, que elas são muito espirituais. Tem lutas que você passa que você não consegue avançar, porque elas são espirituais, não são naturais. Parece que está tudo certo, mas você não consegue romper. Na palavra do Senhor diz que Pedro, quando ele estava ali na prisão, acorrentado, acendeu-se uma luz dentro da prisão. Se a luz acendeu é porque havia escuridão naquele lugar. Acendeu uma luz naquela escuridão. E você que acha, você que sabe que você está passando por um período obscuro, um período da qual não há luz, não há clareza nas coisas, saiba que o Senhor ele enviará os anjos dele em teu favor. Diz aqui na palavra do Senhor que o anjo de Deus desceu naquele lugar.
Veja comigo no versículo 6. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas, e sentinela montavam guarda à entrada do cárceres. Você já imaginou uma situação dessa? Além de correntes, ainda haviam pessoas ali guardando a vida dele, mas não é guardando para proteger, não, é para o matar, para destruir, para derrotar ele. Pula mais um pouquinho. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. Repentinamente o Senhor pode mudar a tua história. Repentinamente a luz pode acender nessa escuridão. Ah, Jesus! Ele tocou do lado de Pedro e o acordou. Pedro estava dormindo, gente. A situação que ele estava vivendo ali, ele estava dormindo. Aí você fala, como que dorme? Como que dorme diante dessa situação? Quem confia no Senhor, dorme, descansa, porque sabe que o Senhor, Ele vai bradar. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Então dorme tranquilo, não fica passando noites em claro, porque tem algo a resolver, algo a acontecer e você não sabe como fazer. Não sabe como fazer? Vai dormir, não atrapalha o anjo não. Vai dormir, deixa Deus trabalhar. Segura aí. Eu lembro que uma vez eu estava lá em Palmas, no Tocantins, com situações gravíssimas a serem resolvidas. E eu estava atribulada, minha cabeça estava assim, ó. Aí eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Estava nas mãos do juiz, de advogado, da polícia, eu não tinha o que fazer, porque não estava no meu controle, sabe? Quando você tem situações a resolver, mas não está no teu controle. Eu fui para o hotel e fui dormir. Isso eram as 3 horas da tarde. Mas eu dormi um sono tão profundo. O telefone tocou, eu atendi. E o advogado falou assim para mim, vamos lá amanhã cedo, porque a causa foi ganha. Hoje à tarde nós trabalhamos, ele falou, nós trabalhamos e resolvemos a sua causa. Mas eu sabia que era o meu Deus que estava trabalhando. Enquanto você dorme, enquanto você confia, quando você entrega nas mãos dele, ele trabalha, ele fala, você vai entregar para mim? Então eu vou fazer. Enquanto você fizer, enquanto você lutar, sabe aquela luta que você fala assim, braçalmente, eu preciso resolver. O Senhor fala, só descansa, vai dormir, faz como Pedro, vai dormir, vai que o resto eu faço. Então vamos ali, o anjo do Senhor, e uma luz brilhou na cela. Ele tocou do lado de Pedro e o acordou. Depressa, levanta-se, disse então, as algemas caíram dos seus pulsos. Sabe o que é? Eu vou mostrar para você aqui o que acontece. No mundo espiritual é assim, você está ali preso, você está ali, você mesmo coloca na sua mente que você não vai conseguir. Você mesmo coloca na sua mente que você não é capaz. Aí daqui a pouco começa dores no corpo, começa um cansaço, começa uma tristeza, uma angústia. Aí isso vai começando gerando dentro de você uma depressão. E você mesmo se joga no canto do sofá. Você mesmo se joga no quarto escuro. E você acha que você não vai conseguir. E você mesmo declara que você não pode. E isso o inimigo começa a trabalhar na tua mente. E vai levando a sua mente até mesmo ao ponto de falar, se mata porque você não tem condição. Se mata porque você não presta para nada. E ele vai colocando isso na sua mente. E você fraquejando, não confiando que você tem um Deus que trabalha por você. Aí você acredita em tudo aquilo que ele está dizendo. Aí você vai lá e faz tudo que ele está te mandando. Pessoas que escutam vozes. Pessoas que escutam vozes no seu ouvido dizendo, você é fraco, você é coitado, você não serve. E você começa a acreditar naquelas vozes que você escuta. Mas quando nós conhecemos a voz de Deus, a voz do Senhor, nós não somos conduzidos por qualquer voz. E na palavra do Senhor vai dizer ali
que o anjo chegou naquele lugar de escuridão, a luz se acendeu, o anjo chegou, Pedro estava dormindo, ele toca do lado de Pedro e diz para Pedro: levanta-te depressa. Ali está dizendo, depressa, levanta-se. Na minha versão está dizendo, levanta-te depressa. E ali, quando muitas vezes o Senhor diz para você: se levanta dessa empatia espiritual, se levanta desse coma espiritual, e você fica: será que Deus mesmo está falando comigo? Você acha que o inimigo vai falar para você se levantar desse coma? Você acha que o inimigo vai falar para você: levanta e resplandece? Não vai. Se vem uma palavra de Deus, se levanta, porque é Deus que está falando com você. E eu sei que o Senhor está falando com pessoas aqui nesta manhã. Deus está falando para você: se levanta dessa dificuldade, se levanta dessa tristeza, se levanta desse peso que está te matando aos poucos. Mas eu não consigo, né, pastor? O senhor sabe a luta que eu tenho passado aqui nesse lugar. Mas aqui é muito pesado. Não é fácil não, gente. Principalmente para os obreiros. Aí se o obreiro falar assim: não é fácil não, ele está pegando todo o peso espiritual e está jogando nos seus ombros. Mas a palavra do Senhor diz: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Está dizendo: vinde a mim, vós que estáis cansados. Ele tira toda a sobrecarga. Não é dizer: eu estou com muita carga aqui. Aí começa a dizer assim: eu estou com carga. Geralmente o meu esposo, quando ele vai pregar, ele fala assim: vem aqui, fulano, vem aqui que você vai pregar junto comigo. Mas eu mesmo vou fazer o meu teatro. Aí você começa a colocar: ai, que tristeza, ai, que dor nos ombros, que dor nas costas. E cada vez que você vai falando da dificuldade, você vai se prostrando mais para as vontades do inimigo. Mas quando você diz assim: eu estou com dor, mas o Senhor vai aliviar a minha dor. Eu estou sobrecarregado, mas o Senhor vai tirar a carga de cima de mim. Aquilo que não é meu, não me pertence, eu mando embora em nome de Jesus. E você mesmo, através da palavra que você libera, você é livre. Aí diz a palavra do Senhor que ali o anjo diz para ele: levanta-te depressa. E Pedro se levanta, ele toma uma posição, ele toma uma atitude naquele momento. E muitas vezes o inimigo, ele está ali atento para que você não se levante depressa. Porque enquanto você não se levanta depressa, você vai pensar, é o momento dele trabalhar na tua mente e dizer para você que você está enganado. Não foi Deus que falou. Mas quando o anjo diz para ele: levanta-te depressa, ele se levanta, e quando ele levanta, as correntes caem ao chão. Sabe, queridos, muitas vezes nós olhamos para a situação e dissemos assim para o anjo: como que eu vou levantar? Acaso você não está vendo que eu estou com corrente nas minhas pernas? Estou com corrente nas minhas mãos? Há anos eu estou levando esses problemas, como assim que de repente eu vou me levantar? Você não está vendo que está sangrando? Aí você começa a querer explicar para o anjo que foi enviado por Deus para te libertar, mas você olha para as suas mazelas, você olha para as suas feridas e você quer mostrar, quer apresentar ao anjo as suas feridas, a corrente que é muito grossa. Você está dizendo: Deus, você se enganou. Deus não tem poder para mudar a minha história da noite para o dia. Mas o Senhor, Ele está dizendo aqui agora para você: levanta-te depressa, entra depressa naquilo que Deus tem para a tua vida. Não fica só ouvindo pregações e mais pregações, esperando que o anjo venha te pegar pela mão. O anjo não pegou Pedro pela mão. Ele falou para ele tomar posição agora: levanta-te depressa. E diz na palavra do Senhor, quando disse levanta-te depressa, ele levantou. Depois que ele levantou, que ele percebeu que as cadeias caíram. Quando você se levantar, aí você vai ver as cadeias no chão. O Senhor está esperando uma atitude sua. O Senhor está esperando uma posição sua. Você se levantar, e depois que você se levantar, você vai ver quantas cadeias tinham te prendendo. Sabe, queridos, nessa passagem vai dizer que agora, quando ele se levanta, o anjo dá mais uma ordem a ele. Ele poderia ouvir e falar assim: não é Deus que está falando. Preciso de mais uma confirmação. Lembra que na palavra do Senhor diz que tinha hora marcada para a execução de Pedro no dia seguinte? Você não tem tempo a perder. Você não tem tempo a perder. Eu vou falar mais uma vez. Você não tem tempo a perder. Você tem que se levantar imediatamente.
Você tem que se levantar agora. O anjo disse: agora, levanta-te depressa. As correntes, elas vão cair quando você se levantar e não ficar olhando para as correntes, não ficar olhando para a situação. As correntes, elas vão cair quando você tomar uma decisão, quando você tomar uma posição. E o Senhor está chamando nesta manhã: levanta-te depressa dessa situação que você está vivendo. Para de ficar contando para os outros os seus problemas. Sabe, queridos, às vezes eu vou falar isso claramente, isso é certo. Às vezes nós nos tornamos até chatos. As pessoas chegam assim e falam assim: lá vem ele. Já até conhece a tua história. Já até conhece a ladainha que você vai contar. Aí fica assim: irmão, pois é, vai passar. Aí sai de perto, não te dá assunto. Você não é mais agradável, seus assuntos não são agradáveis. Porque você só conta de problemas. Conte dos feitos do Senhor na tua vida. Quantas coisas o Senhor fez por você e você não conta. Mas é muito mais fácil contar problemas. Porque contando problemas a pessoa vai sentir a sua dor. Não, a pessoa vai se afastar de você. Você quer pessoas perto de você? Seja um bom testemunho. Seja uma pessoa agradável, só fale coisas doces, coisas boas de Deus. Mas eu não estou sentindo. Não é para sentir, é apenas para falar. Que quanto mais você fala, mais isso vai entrando em você. Quanto mais você declarar, mais você vai buscar e você vai querer ser essa pessoa que você tanto diz. Não, mas eu vou cultuar lá em casa. Porque lá em casa eu choro. Eu tenho respostas de Deus. Fica aí, filha. Deita aí, chora. Chora. Chora, que chorar faz bem. Faz bem chorar. Mas faz bem mesmo é obedecer o Senhor e se levantar. Aí diz na palavra do Senhor que depois que ele se levanta, que as correntes caem ao chão, as horas estão passando. Aquele relógio está errado, né, pastor? Aí diz que quando ele se levanta, o anjo dá mais uma ordem a ele. Veja ali na palavra. Eis, porém, sobreveio um anjo do Senhor, não, nos 8. Disse-lhe o anjo, olha só a outra ordem do anjo. O anjo não falaria isso para Pedro se Pedro não tivesse tomado uma posição e se levantado. Não tem como o anjo falar para Pedro: vai lá, Pedro, agora, cinge-te. Calça as sandálias. Se o Pedro não tivesse se levantado, se as correntes não tivessem caído, ele não teria posicionamento para se mover, para calçar sandálias, para vestir roupas. Você está entendendo? São processos na nossa vida que nós precisamos avançar. Que é através da obediência. Aí sim que nós vamos para o próximo passo. Mas agora tem pessoas que não querem obedecer, mas já quer chegar lá na frente. Não quer passar por processo. Mas eu tenho um chamado. O Senhor me chamou. Sim, o Senhor te chamou. Mas o Senhor está dizendo: anda, confia, comece a trabalhar e faça tudo aquilo que vos disser. Eu vou lá, eu tenho um chamado, eu preciso estar ali naquele lugar. Sim, mas antes de chegar naquele lugar, você vai ter que passar por processos. E aqui diz aqui no processo logo em seguida: disse-lhe o anjo, após a sua obediência: cinge-te e calça as sandálias. O anjo está dizendo para ele, sabe o que? Aqui entre linhas: calça as sandálias porque a caminhada é longa. Você não vai andar por aí descalço de qualquer jeito. Aqui o anjo está dizendo para ele: cinge-te. Coloca as sandálias nos teus pés. E ele assim o fez. O anjo deu a ordem e ele assim o fez. O anjo está te dando ordem e você tem feito o que o Senhor tem dito a você? Pastor, mas eu não vejo anjos toda hora. Eu também não. Mas o Senhor coloca anjos, coloca pessoas na nossa vida para nos direcionar, nos conduzir. Às vezes você está até ignorando o anjo que está te dando ordem, porque esse anjo aí só quer mandar. Quem que ele pensa que é? Ele é uma pessoa que obedeceu ao Senhor, que já passou pelo processo e agora está te ajudando a caminhar no processo. Disse-lhe, mas põe a capa e segue-me. Queridos, aqui o anjo está dizendo para ele: põe a capa sobre a sua vida. Sabe aquela capa de autoridade?
aquela capa que o Senhor colocou sobre os seus ombros, para que você pregasse o Evangelho, aquele chamado que o Senhor deu para você e você está só fugindo dele. Ei, não foge não, porque uma hora o anjo te pega lá no canto. Sabe quando você fala assim, eu tenho um chamado. Ah, sim, você tem um chamado, então passa pelo processo. Porque depois de você passar pelo processo, o anjo vai dizer para você, o homem de Deus, sabe que o anjo da igreja é o pastor da igreja? Quantos sabiam disso? O pastor da igreja é o anjo da igreja, que o Senhor confiou a cuidar do povo, a direcionar o povo na palavra, ao conhecimento, ao entendimento. E muitas vezes tem pessoas que ignoram o pastor da igreja e quer que venha um pastor de fora para trazer uma palavra, porque a palavra que o pastor fala, eu já ouvi isso aí de novo, essa pregação. Ei, aí você quer que venha uma pessoa de fora para pregar a palavra, porque quando vem um profeta de fora, aí eu dou ênfase. Mas o Senhor confiou um anjo para cuidar de você. Confiou um anjo para direcionar a sua vida. E você que está aqui neste lugar, que pensa que você está perdendo o seu tempo, enquanto você pensar assim, você não vai captar nada do que está sendo liberado neste lugar. Mas quando você falar, estou aberto para a palavra de Deus, pode ser até o porteiro da igreja que vai liberar uma palavra, você vai receber. E aqui vai dizer assim, põe a capa e segue-me. Sabe por que ele está falando, põe a capa e segue-me? Porque você não pode andar por aí de qualquer jeito. Você tem uma autoridade sobre a sua vida? Talvez você tenha sido ordenado como diácono lá na igreja da qual você frequentou. Talvez você tenha sido ministro de oração, de louvor. Mas você fala assim, mas eu não sou mais. É sim. Eu não prego mais. Prega sim. Eu não tenho mais esse chamado, isso aí foi só uma época da minha vida. Não! É tempo de Deus para você se levantar, se erguer, sair deste lugar, dessa prisão que você está vivendo aí. É tempo de você se levantar e se posicionar. Aí você fala assim, eu era regente de oração, do círculo de oração lá da Assembleia de Deus. Hoje eu não sou mais, porque eu estou aqui nesse lugar que eu não tenho oportunidade. Não, você tem oportunidade sim, o Senhor, Ele não revoga. O Senhor já entregou uma autoridade sobre a sua vida. Talvez você esteja dizendo assim, mas eu nunca fiz nada dentro da igreja, então é tempo de você fazer alguma coisa. Vai servir um copo de água, vai fazer alguma coisa na presença do Pai, vai fazer alguma coisa, vai se levantar. Glória a Deus. Sabe, queridos, o inimigo ele quer isso, que nós vivemos trancafiado, preso, espiritualmente e naturalmente. Porque quando você se levantar, as pessoas vão olhar para você e vão querer ser igual a você. Vai dizer, ele pode, então eu também posso. Ele tem, então eu também tenho. Ele foi chamado e eu também fui. Segue-me. Ele está falando, segue-me. E na palavra do Senhor vai dizer que ele seguiu. Vai lá no versículo 9. Então, saindo, o seguia. Diga assim comigo. Então saindo, o seguia. Ele entregou uma palavra e ele foi. Ele obedeceu. Então o anjo saiu e ele seguiu o anjo. Não sabeis que era real. Ele nem imaginava que era real, mas ele falou assim, eu estou tendo uma visão, eu vou obedecer porque eu sinto que é de Deus. Mas aí tem pessoas que ouvem vozes, e mais vozes, e ouve vozes, e começa a, ficar perturbado, porque não conhece a voz de Deus, não tem a convicção que é Deus falando. Aí vai dizer a palavra do Senhor, que então saindo o seguia, não sabendo que era real o que fazia por meio do anjo. O anjo está falando, queridos, o anjo direcionado por Deus está direcionando uma palavra para você, para que você se movimente, para que você saia desse lugar. Aí a palavra do Senhor diz que ali ele seguiu o anjo, mas você acha que foi assim? Seguiu o anjo e desapareceu todos os soldados? Não, não é porque você está ouvindo, está obedecendo a voz de Deus que os problemas eles vão ser anulados, os problemas continuam.
Aí você fala assim, mas como que é Deus que está fazendo? Como que é Deus que está me direcionando? Você tem tantos os problemas. Tem problemas, mas os problemas são leves porque você confia no Senhor. E Ele continua andando naquele lugar e os soldados ali estão. Mas diz na palavra do Senhor que Ele andou no meio dos soldados e os soldados não o viram passar, porque a presença que estava com Ele, a presença que está com você, vai abrir portas que homem não fecha. A presença que está com você vai te conduzir a lugares que você jamais imaginou chegar. A presença que está com você, ela vai te conduzir a lugares que você jamais imaginou. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, jamais chegou a penetrar ao teu coração aquilo que Deus tem para você. Aí diz na palavra do Senhor que ele andou naquele lugar e os soldados não o viram passar. Chegando logo adiante, já estou encerrando. Olha, eu ouvi um monte de gente falando, já estou encerrando. Vocês são falsos, hein? Agora eu vi. Brincadeira. E chegando lá diante de uma porta de ferro, agora sim, passei por todas essas dificuldades. Os inimigos que estavam ali me prendendo naquele lugar não viram passar, mas agora tem uma porta de ferro, essa eu não vou conseguir. Não vai mesmo, se você declarar. Aí diz na palavra do Senhor que a presença que estava com ele abriu a porta. Ele não precisou tocar, ele não precisou falar nada. A presença que estava com ele abriu a porta para que ele passasse. E diz na palavra do Senhor que ele saiu para fora. Agora ele está lá fora, ele está livre, ele pode ir para onde ele quiser. Aleluia! Ele pode ir? Ele pode ir para onde ele quiser? Bom. Logo agora que ele foi livre desta prisão, desta guerra, desta batalha, agora que ele está lá fora, ele vai para onde ele quiser. E eu digo mais, tem pessoas neste lugar que pensam assim, quando eu terminar aquela batalha, eu vou sair lá fora e eu estou livre, eu vou fazer o que eu quiser, vou para onde eu quiser, não tem mais ninguém para mandar eu parar, não tem obreiro para me conduzir, não tem sininho para me acordar, não tem nada para dizer para mim, agora é hora de orar, agora é hora de levantar, agora é hora de comer, agora é hora de tomar banho, de deitar, sabe? Eu quero ficar livre desse lugar. Presta atenção, irmãos, que isso são vozes que não vêm de Deus, falando para você, lá fora você é livre, lá fora você pode fazer o que você quiser. É aí que vem o engano do inimigo. Sabe aquele espírito do tô bom? Eu já tô bom, agora eu vou ficar lá fora, vou ficar de boa. Vigia. Lá fora agora eu vou tomar uma geladinha que não tem nada a ver. Gente, 9 meses naquele lugar, só ouvindo não, não, não. Esse calor então, né? Hoje caía bem, né? Está amarrado em nome de Jesus. Sem álcool tem nada a ver. Nada a ver, né? Gente, é cada bobeira. Sem álcool tem nada a ver. Eu gosto do gosto da cevada. Isso é legal. Vai nessa. Vai na tua força para você ver onde você vai cair. Já até sabe, né? Estou livre, vou para onde eu quiser. Mas Pedro, quando ele chegou lá fora, ele teve que tomar uma decisão. Porque ele não tinha agora... Vamos lá para o refeitório. Pedro, agora é hora de ir para o dormitório. Pedro, agora é hora de ir lá para a igreja que tem culto 9 horas da manhã. Pedro, agora é momento de reunião com os obreiros. Pedro. E ele já estava até enjoado de ouvir o nome dele. Olha, queridos, e quando ele chegou do lado de fora, que ele falou, agora estou livre de tudo isso, o anjo ainda estava ali com ele, mas de repente, diz na palavra do Senhor que o anjo, desapareceu. E qual a voz agora que ele ouve? Diga assim, a palavra de Deus tem que estar gravada na tábua do meu coração.
A palavra de Deus, você não pode jamais se apartar dela, porque ela vai te dar direcionamento, ela vai te dar destino. Então, queridos, não se aparte da palavra de Deus. Agora eu estou pronto para ir lá para fora, para trabalhar, para cuidar do meu financeiro. Não, o Senhor diz que nós devemos cuidar do espiritual, que o resto, em primeiro lugar, buscai o reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas serão acrescentadas. Sabe o que são as demais coisas? É o financeiro. As demais coisas são os prazeres da vida. Prazeres da vida não significa álcool, drogas. Prazeres da vida significa paz interior. Aí você vai saber o que é prazer na sua vida. E ele está do lado de fora. E agora ele não tem mais a voz do anjo para conduzir ele, dizer: Pedro, vem para cá. Pedro, agora você vai para lá. E agora ele tem que tomar decisões por ele, através da palavra que estava no coração dele. E eu te pergunto nessa manhã: quais são as vozes que você tem escutado? Quais são as vozes que estão te conduzindo? Você é daquele que qualquer coisa você já está irritado? Saiba que não é a voz de Deus que você está ouvindo. Ou você é daquele que qualquer coisa você vai chorar e você vai orar nos pés do Senhor? Então você está ouvindo a voz certa. Tem situações que nós passamos nas nossas vidas que só na peixeira mesmo. Não, eu preciso falar. Não, vai ver quem eu sou. Não. Essas não são as vozes de Deus. Não é a voz de Deus que está te conduzindo. Por que eu estou apontando muito para os homens, hein? Eu vou apontar para as mulheres. É Dia Internacional das Mulheres. Aí está do lado de fora. Agora é a hora de tomar uma decisão. Qual é a decisão que você vai tomar quando você chegar do lado de fora? Estou falando isso claro. Quando você chegar lá fora, quando você passar por todo o processo daqui de dentro, que você vai ter que enfrentar a vida lá fora. Qual é a decisão que você vai tomar se você não tiver mais a voz do anjo, a voz dos obreiros da casa te conduzindo e dizendo o que é certo, o que é errado? Vamos para a igreja. Vamos para a igreja, vamos para a igreja, vamos para a igreja. Pedro tomou essa decisão. Vou para a casa da irmã Maria. Na palavra do Senhor diz que enquanto ele estava lá dentro, a igreja fazia oração incessante sobre a vida dele, para a libertação dele. E quando ele saiu para o lado de fora, o desejo do coração dele era ir para a igreja agradecer, ir para a igreja testemunhar os feitos do Senhor na sua vida. E muitos quando saem, eles querem ter liberdade, mas a mesma liberdade que o levou para o fundo do poço. Mas o Senhor nessa manhã está trazendo na nossa mente que nós temos uma liberdade em Cristo, da qual vai nos levar para a vida eterna. São prazeres que nós vamos ter na vida eterna. Não são os mesmos prazeres da carne, o mesmo prazer da terra. São coisas que nos dá prazer hoje, mas amanhã pode nos levar para o inferno. O Senhor, Ele coloca pessoas nas nossas vidas para cuidar de nós, para que nós possamos entender e compreender a vontade de Deus para nós. A vontade de Deus não é só que nós tenhamos um bom carro, que tenhamos uma boa casa. A vontade de Deus é que nós estejamos com Ele da glória. E eu não posso encerrar essa ministração sem falar da tua libertação por completo, da tua salvação. Porque não vai adiantar você ser liberto na terra e não ter a sua salvação. E diz na palavra do Senhor que ele foi para a casa da irmã Maria, na casa da qual estava tendo oração e ele não sabia. Ele foi para lá porque ele sabia que lá era o lugar onde iam acolher ele com uma palavra de Deus. Mas tem pessoas que tomam decisões erradas. Quando pensam, agora estou livre e posso fazer o que eu quiser. Mas Pedro, quando ele decidiu, ele falou: agora eu vou tomar uma decisão. Eu não estou mais ouvindo a voz do anjo me conduzindo, vai para lá, vem para cá. Ele tomou a decisão: vou para a igreja. Então quando você estiver lá fora, tome essa decisão. Nós temos contato com várias pessoas que passaram por centro de recuperação, não só aqui, como outros centros de recuperação. Da qual nós vemos hoje, tem pessoas que voltaram para a rua, voltaram para a lama, voltaram para o lamaçal do pecado,
Mas também tem pessoas que têm dado testemunho, bons testemunho, têm pregado o evangelho e não têm se corrompido, não têm se sujado. São vozes. Decida qual a voz que você vai ouvir. Decida qual é a voz que você vai dar ênfase na tua vida. E caminhe para aquele grande dia, onde não haverá mais choro, não haverá mais pranto, não haverá mais tristeza. Diz a palavra do Senhor que quando ele chega diante da casa da mãe Maria, ele bate na porta. E quando ele bate na porta, veja só que lá atrás, a porta, quando ele estava com o anjo conduzindo ele, a porta de ferro se abriu sozinha por causa da presença. E agora ele estava diante da casa da irmã Maria, batendo numa portinha de madeira. Ah, queridos, isso é muito forte que eu estou dizendo agora. Tem portas na sua vida que você vai precisar bater. Mas agora tem portas que o Senhor, Ele mesmo abre. E diz a palavra do Senhor que veio uma menina chamada Rod. Olha que isso é profundo. Uma menina chamada Rod. Quando falo uma menina, eu já imagino uma menina mesmo, uma criança pequenina. Talvez você esteja olhando para você como uma pessoa pequena. Você esteja olhando para você como uma pessoa improvável. Mas o Senhor, Ele usa os pequenos para entregar boas notícias. O Senhor vai te usar como pequenino. O Senhor vai te usar na tua pequenez, na tua fragilidade, para você entregar coisas grandes, para você entregar palavras de profecia. Recebe aí, porque você não é qualquer um. Não pense porque você não tem a mesma oportunidade que o grande tem, mas você pode ter muito mais autoridade no mundo espiritual. E diz que Rod chegou na porta, ela viu Pedro, ela se emocionou, a alegria foi tão grande, que ela saiu daquele lugar, ela esqueceu de convidar ele para entrar. E ela correu e foi lá avisar que Pedro estava na porta. E sabe a igreja estava orando incessantemente pela libertação de Pedro? A mesma igreja não acreditou que ele estava à porta. A mesma igreja falou, não, isso não é possível. A mesma igreja falou bem assim, não, isso aí, a menina deve estar sonhando, ela está desorientada. Mas aí diz na palavra do Senhor que alguém resolveu ir lá ver. E quando chegou lá, ele contou o testemunho, mas ele não entrou. Tem lugares que você vai voltar só para dar o testemunho. Você não vai precisar entrar, sabia? Tem lugares que você vai passar só para dar o testemunho do que Deus fez na sua vida. E você vai passar. Você não precisa permanecer nos lugares de onde Deus te tirou. Tem lugares que você vai só passar. Tem lugares que você não vai nem abrir a sua boca. Só de você passar, eles vão sentir a unção de Deus está sobre a sua vida. Receba aí, em nome de Jesus, que o Senhor está falando com você nesta manhã. Você é pequenino diante dos olhos do homem, mas para Deus, você é grande homem de Deus, grande mulher de Deus. Aí vai dizendo a palavra do Senhor que agora ele está ali livre, ele contou o testemunho e foi embora. Ele passou por aquele lugar para contar os testemunhos. Tem pessoas que vão ouvir o teu testemunho. Tem pessoas que vão ver Cristo na tua vida. Mas você não vai precisar mais conviver com elas. E eu estou dizendo de pessoas da qual você caminhou com ela. Pessoas que caíram junto com você. Que não tiveram o mesmo posicionamento que você teve em Deus. Levante-se do seu lugar. Levante-se do seu lugar. Não, eu vou pedir para sentar de novo. Senta, é um exercício. Senta. Sabe aquelas correntes espirituais? Coloca as mãos assim, ó, na sua cadeira agora. Agora, como um ato profético, você vai se levantar e as correntes vão cair ao chão. Levante-se do seu lugar. Aleluia. Coloque as mãos sobre o ombro da pessoa que está do seu lado e comece a interceder sobre a vida dela. Comece agora. Agora você sabe que você está livre. Aí você fala, mas está falando isso, mas ainda tem... Não, você está livre. Libere essa palavra agora. Você está livre. Ei, o Senhor, Ele vai mudar a tua história. Você é livre em Cristo Jesus.